Pessoal da OAB, segunda etapa civil. Seguinte, nós lançamos uma turma presencial aqui no DPC de resoluções de peças anteriores. E, na boa, essas aulas estão ficando sensacionais. Tanto que o pessoal, tanto presencial quanto online, estão amando, estão adorando. Graças a Deus, a gente tem tido um resultado muito positivo dessa turma de resolução de peças anteriores. Até porque é uma coisa que a gente adora fazer, é uma coisa que a gente faz com a maior paixão do mundo. Então, como resultado, tá para sair agora, nessa semana, o resultado, nós estamos aqui lançando essa promoção num domingo, dia 26 de maio, e deve sair o resultado aí na próxima semana, antes do dia 30, provavelmente no dia 29, que é terça-feira. O que eu resolvi fazer para poder, entre aspas, abraçar esse pessoal aí que de repente está sendo aprovado agora, em razão dos recursos, ou mesmo que não haja ali aprovação em razão de recursos. Quando a gente está gravando aqui, estou falando, é um domingo, dia 26, nós não sabemos ainda se alguma questão será anulada ou não. Pode ser que você ainda não tenha feito um curso presencial ou online para a OAB segunda etapa, até mesmo por questão de grana, a gente sabe que a coisa às vezes aperta. Para você que de repente está precisando, mesmo estando frequentando um outro curso aí, muitos bons, por sinal, nós temos vários cursos ótimos no mercado, mas estão a fim de dar um up em relação à redação de peças, que é inclusive a nossa especialidade. Então a gente resolveu fazer uma promoção muito legal, até a data dela final de boa, eu ainda não defini não, mas talvez a gente até deixe aí, para chegar até a data da prova, eu acredito que vai ser isso que a gente vai fazer. Porque esse curso de resolução de peças são as últimas provas do OAB. 24 horas é o que está anunciado, inclusive, no site. Mas eu acredito, inclusive, que a gente vai ter que extrapolar esse horário. Mas isso, independentemente de qualquer coisa, nós estávamos vendendo esse curso a R$ 141,36. 30% de desconto. É para a galera realmente passar. É para você que está aí agarrado na OAB, principalmente aí que está fazendo segunda etapa de civil, desembolar. Então nós vamos, a partir de agora, tá vendendo esse curso com 30% de desconto por R$ 98,95, com um detalhe. Como a gente, aula online, na nossa página, dpccursosonline.com.br, você pode adquirir esse curso nesse preço promocional e ainda dividir no cartão em até 12 vezes. Objetivo nosso, senhores, porque o produto, de coração, as aulas ficaram muito boas. E eu estou querendo que a gente possa aí expandir isso o máximo possível. O pessoal ficou até meio bravo comigo quando eu queria dar esse desconto aqui, beleza? Mas eu acho que o nosso objetivo, muitas vezes, é realmente viabilizar a sua aprovação. E é isso que a gente está tentando fazer, inclusive, com essa promoção, beleza? Valeu, senhores. Fiquem com Deus aí. Bons estudos para todos. Tudo bem? Todo mundo animado? Então vamos. Estamos trabalhando naquela peça da prova 2010.2, não é isso? Legal. Seguinte, joga para mim e viemos fazendo, na verdade, o início, que foi justamente a peça de encaminhamento e endereçamento com a situação de não identificação de dados que não estejam lançados para a gente, referência à numeração do processo, identificação da parte, principalmente a identificação do representante legal, não é isso? Que é justamente aquela pequena armadilha que a gente conseguiu identificar na questão, recurso de apelação, também lançando qual é o nome da ação propriamente dita, parte contrária, e fizemos os requerimentos. Deixei, inclusive, aqui aquele simplificado que a gente fez. Porque primeiro nós fizemos 4 itens de requerimento, não é isso? E depois, em termos de redação, a gente simplificou para 2. O que nós temos que fazer agora? As razões propriamente ditas. E o melhor é que você esgote na primeira parte, na primeira página, toda essa peça de encaminhamento. Virou, começou a trabalhar. Alguns têm o hábito de, na hora da redação, quando vai começar as razões propriamente ditas, fazer o quê? Endereçamento ao relator e criar outra estrutura de preâmbulo.
Se vocês têm esse hábito, fiquem à vontade. Existe, entretanto, uma outra forma de apresentação disso que a gente chama de desconstrução do preâmbulo. Como que seria essa técnica? Eu vou fazer já nela direto em termos de estrutura redacional. Vamos redigir, vamos trabalhar. Tá aqui, ó. Terminamos as razões, ok? Vou inclusive fazer aqui eu não vou achar esse troço aqui, mas vou fazer aqui como se fosse uma quebra de página, beleza? Pronto. Senhores, se eu vou iniciar as minhas razões na página seguinte, eu posso dizer razões de apelação. Podendo ser que você, inclusive, centralize na página para ficar bonitinho. Problema absolutamente nenhum. E olha a técnica de desconstrução. Aí você vem lançando os dados essenciais. Apelante. Qual é o nome do apelante? É a mulher? Quer dizer, é a mãe do cara? Não, é o de menor. Antônio da Silva Júnior. Ok? Apelado. No caso, o nosso amigo Walter Costa. Não, nesse caso aqui não. A figura da representação já está lançado lá na estrutura do encaminhamento da peça propriamente dito, que é o juiz de primeiro grau que recebe, não é isso? E também aquele conselho que eu já falei com vocês na aula anterior. Qual? Está falando de representação, perceberam que tem pontuação para demonstração dessa representação? Então, quando a gente for estruturar a peça, nós vamos fazer o tópico suficiente de explicação disso. Então, tranquilamente que você lance na estrutura desse preâmbulo desconstruído apenas o nome do cidadãozinho, apelado, ação, uma ação de indenização, ok? Comarca. Nós não temos, não é isso? O nome da comarca, concordam comigo? Que eles não nos deram. E também processo. Número 3 pontinhos, porque são dados que a gente não tem. Observa o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando, na verdade, um preâmbulo desconstruído. Aonde o que a gente está apresentando é, em vez de estruturar um preâmbulo, o lançamento desses dados que realmente compõem uma estrutura preambular. Justamente como uma forma de você, questão de estilo, se quiser fazer um outro preâmbulo, como eu falei, fiquem totalmente à vontade, nobres julgadores, ou uma outra expressão qualquer que você queira utilizar, para justamente dar a ideia de quê? Do endereçamento. Correto? Colenda a turma. Fique super à vontade para você fazer o lançamento de um nome qualquer. E agora, um hábito no dia a dia seria qual? Muitos advogados usam disso como situação de prática real. Fazem um breve resumo. Nobres julgadores, trata-se de uma ação de indenização julgada improcedente. Beleza? E vem criando como se fosse um breve relatório daquilo que aconteceu no decorrer de todo o processo. Se quiser fazer, totalmente à vontade, mas sempre pondere tempo e espaço. Porque isso não é obrigatório, porque nós vamos falar da decisão propriamente dita no campo específico, não é isso? Da sentença recorrida, mas é uma questão de estilo, mas conjugado com tempo e espaço, eu vou me dar a liberdade de não utilizar. Tranquilo? Então, as primeiras coisas que nós temos que demonstrar é justamente o quê? Cabimento e, consequentemente, também a admissibilidade. Vamos nós? Então, vamos buscar os pontos referentes a isso, por favor. A ordem pouco importa, eu vou começar do cabimento. Tranquilo? Crie o item e logo abaixo do item comece a sua... Solta uma linha
entre nobres julgadores, por exemplo, e cabimento. Se quiser tirar os nobres julgadores também, problema absolutamente nenhum, tá certo? Mas a partir do momento que você dá o destaque no item, no tema, que são vários que nós vamos criar na peça, você já pode começar na linha de baixo. Para não soltar uma linha e ir perdendo uma linha por cada subtema que você vai criando. Logo, do cabimento, o presente recurso é o recurso próprio, na medida em que a decisão recorrida é uma sentença. Sentença essa que julgou improcedente o pedido do autor. Logo, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, problema nenhum abreviar o CPC, fique super à vontade, ok? Logo, nos termos do artigo 515 do Código de Processo Civil, cabível o recurso de apelação. Pronto, acabou, essa é a ideia. Que você simplesmente diga, esse é o recurso cabível em razão do artigo tal. Se for uma situação de agravo de instrumento, senhores, da mesma forma, não é isso? Você apresentaria o artigo 522 ou algum outro que seja ali o seu fundamento. Se for, por exemplo, embargos infringentes, eles podem cobrar embargos infringentes, cara, eles podem cobrar tudo na prova. Mas em termos de recurso, a potencialidade sempre é agravo ou apelação, que são os recursos corriqueiros do exercício da advocacia em primeiro grau. E dentro dessa perspectiva, vai que caem os embargos infringentes, que é um recurso besta no final das contas, artigo 530. Então, é só ficar focado, demonstrando ser cabível o presente recurso. Eu quero falar nesse curso, apesar de ser de resolução de provas anteriores, nós não temos agravo, mas eu não deixarei vocês ao desamparo em relação à estrutura de uma peça de agravo de instrumento, correto? Para a gente poder realmente também trabalhar esse conteúdo, até pela potencialidade de cobrança. Mas vamos centralizar na apelação, cabimento. Pronto, já fomos buscar quanto por causa desse itemzinho, gente? 0,25. Só que nós, enquanto recorrentes, temos uma obrigação. Qual? De demonstrar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Isso é regra não escrita, e se cair recurso, isso está lá sem dúvida nenhuma no espelho de correção. Logo depois do cabimento ou antes dele, à vontade. Vamos lá. Da admissibilidade. Pronto. O presente recurso é apresentado. Lembrando que tudo que eu estou redigindo aqui, imediatamente com vocês, estou fazendo a criação junto, para a gente desenvolver o raciocínio junto, que eu acho muito importante. Senhores, isso é estilo meu, tá? Eventuais mudanças de vocês na hora da redação, cara, não prejudica, por favor, absolutamente nada. O presente recurso é apresentado dentro do prazo legal estipulado em lei. Qual é esse prazo legal estipulado em lei? Ou seja, no prazo de 15 dias contados da intimação, conforme artigo 508 do Código de Processo Civil. É o artigo 508 do Código de Processo Civil que vai justamente dizer para a gente o quê? Prazo de 15 dias para vários recursos. Prazo de 15 dias, segundo o artigo 508, para vários recursos. Menos artigo 522, agravo de instrumento ou retido, que é, na verdade, no prazo de 10 dias, ok? Menos
no artigo 527, não, perdão, 557 do Código de Processo Civil, que fala do agravo regimental. Aquele contra decisão, centraliza melhor a câmera para mim que fui errado na lâmina. Agravo regimental, que tem prazo de quanto? 5 dias. Que é aquele recurso cabível contra a decisão monocrática do relator. E, por fim, o artigo... Fugiu aqui, mas eu acho que é o 536. 536 do Código de Processo Civil, que vai dizer que nos embargos de declaração o prazo é de 5 dias. Pronto, senhores, essa é a estrutura recursal dentro do Código de Processo Civil em relação à tempestividade. Falou recurso de forma genérica, você vai pensar no prazo de 15 dias. Especificou agravo de instrumento ou retiro 10 dias. Regimental 5, embargos de declaração 5 dias. Pronto. Então observa, aqui está na parte específica, aqui está na parte específica, aqui está na parte específica, aqui está na parte geral, não é isso? Então eu posso afirmar que, em regra, os prazos de recurso no Código de Processo Civil são de 15 dias, salvo esses outros que a gente tabelou aqui. Em razão disso, voltei à redação, julgou para mim, está ali, ó, admissibilidade. O presente recurso é apresentado dentro do prazo legal estipulado em lei, ou seja, no prazo de 15 dias contados da intimação. Bom, agora eu quero abrir com os senhores uma discussão que eu até devia ter aberto na aula passada, mas não abri. Qual discussão? Gratuidade. Vamos lá. Senhores, fundamental ter em mãos para a gente sempre pensar na correção. Observa, e isso aqui já não é muito mais a ideia da ordem hoje, mas isso aqui serve de apoio para a gente. Item 1. Observar os requisitos de admissibilidade da apelação. Adequação, preparo, beleza? Tempestividade e cabimento. Já falamos do cabimento, já estamos apresentando o recurso de forma adequada, estamos vindo buscando meio pontinho, estamos falando também da tempestividade, não é isso? E falando de tempestividade, nós já estamos buscando quanto? Mais meio pontinho, tranquilo? Ótimo. E o preparo? Vocês não ficaram com dó do menininho, não? Sacou a minha preocupação aqui? Você pediria gratuidade ou não numa situação dessa? Isso aconteceu numa prova mais recente, onde a gente teve as seguintes alternativas. Foi um caso em que para mim não mereceria gratuidade. Quando a gente chegar na discussão dele, eu relembro isso com vocês, ok? Então a gente vai explorar todas as provas. Mas para mim o cara não mereceria gratuidade. Que era uma situação de um cidadão que estava internado às pressas, precisava de um home care. O plano de saúde negou e ele tinha o puta do plano de saúde. Eu não vi ali nenhum estado de miserabilidade que justificasse a gratuidade. Nessa petição inicial, como é que a ordem fez? Exigiu dos que fossem para gratuidade que fizessem o requerimento, mas exigiu dos que não fizessem a gratuidade que dissessem que as custas estavam anexas. Para mim, uma forma abusiva de correção, mas a gente não briga, como eu falei, com o enunciado. Posso até demonstrar a crítica, mas falar para vocês fazer igual. Tá certo? Aqui eu achei um erro. Por quê? Zona rural, menininho com 7 anos e tal, poderia dar a entender para alguém que estivesse fazendo a prova que esse cidadão mereceria a gratuidade, não é isso? Mas pergunto, já que nós estamos em recurso de apelação, existe indícios da gratuidade concedida? Não. Se a gente